Olá pessoal, vamos bater aquele papo amoroso. Vamos conversar hoje sobre a repressão e o Alzheimer, né? O que eu tenho notado, e é de certa forma um insight, né? Não é nada científico, né? Ainda não foi provado. E eu não sei se muita gente fala sobre isso, né? Eu nunca ouvi ninguém falar, na realidade. Pode ser que eu seja o primeiro, né, que esteja falando sobre esse assunto. Mas muita gente já deve ter, nos seus próprios consultórios, já devem ter observado. Uma coisa, né, sobre essa doença, né, do Alzheimer, né, que ela, apesar de ser tratada, né, de um campo de vista fisiológico, a gente ainda não tem uma precisão, né, para saber a origem desta doença, né, que é profundamente devastadora, né. Na minha intuição e na minha observação dentro do consultório, é que ela tem a ver com a repressão, do ponto de vista, que eu digo, emocional, né? Porque muitos os sentimentos da gente muitas vezes provocam, né, doença. Muitas vezes não, quase sempre provoca doença em nossos corpos, né? Pessoas que têm muita mágoa no coração terminam tendo problema de coração e por aí vai, né? A medicina chinesa estuda com mais profundidade, né? As doenças e as origens, né, dos sentimentos e emoções. No caso do Alzheimer, essa repressão é uma repressão que é desde pequenininho, né? É uma repressão da sociedade, que os pais sofrem essa própria repressão pelos pais deles, e depois eles repassam isso para os seus filhos, né? Geralmente é no sentido de cuidado, né? Mas é um cuidado que vem com tanto medo, né, do filho não ou da filha não se machucar na vida, que termina reprimindo o ser, né? O ser da pessoa, né? Então, assim, ontem até coloquei, né, sobre isso, né? A menina reprimida, ela não pode passear, ela não pode viajar, ela não pode namorar, muitas vezes não pode nem dançar, não pode cantar, não pode fazer teatro, né? Não pode ser uma pessoa, de certa forma, expressiva, né? Solta, leve e suave, né? Tem aquela repressão familiar, uma certa rigidez, né? Que é no sentido, por exemplo, dessa filha não se machucar, mas essa repressão já é um machucado dentro das emoções dessa filha. Estou falando filha, mas pode ser também filho, né? Eu estou falando mais filha porque, como a gente vive numa sociedade profundamente machista, né? E que já tem feito isso ao longo dos milênios aí com relação à mulher. Então, na realidade, com relação às mulheres e principalmente com relação às crianças, né? São dois seres que realmente sofrem muito, né? Assim, deixam de ser o que a gente fala, né? A criança ferida, né? Então, essa criança que é, de certa forma, reprimida, né? Em ser ela mesma, por exemplo, a criança gosta de correr, aí, menino, para de correr, menina, para de correr. Quando é uma expressão natural, ela está cheia de energia, crescendo, né? E aí, quando fica um pouquinho mais
mais velha, essas energias, por exemplo, que eram profundamente só assim, ingênuas, né? Elas também continuam com uma certa ingenuidade, né? Porque é uma energia que depois se transforma, porque a mesma energia, por exemplo, sexual, é a mesma energia que você usa para pensar, é a mesma energia que você usa para mexer seu braço, mexer suas pernas, para falar. A energia é uma só. A gente dá nomes, né, para ela, né? Sexual, cerebral, não sei o que, emocional. Mas na realidade é uma energia só que ela é canalizada para determinados locais, por exemplo, né? E essa energia, por exemplo, de repressão, ela provoca com que as pessoas não tenham a sua expressão natural. E, na minha compreensão, o que essas crianças sofrem pela repressão da família é uma coisa que vai se acumulando, que depois pode desaguar, no final, numa doença de Alzheimer, né? Então, normalmente, como reação, as crianças reprimidas, elas têm como se fosse uma energia agressiva, que poderia ter sido dispersada, né, naturalmente, né, na sua existência. Essa energia agressiva fica uma energia contida, né? E escolhe determinadas profissões onde essa energia vai ser posta de uma forma social, não pouco observada, né? Mas quando tem possibilidade dessa energia que está lá guardada, reprimida, né, que poderia ter sido naturalmente para a criança correr, brincar, né, sair, passear, se divertir, conversar com os amigos, as amigas, né, ter todas as coisas, por exemplo, naturais, ninguém colocar nenhuma energia, por exemplo, de medo da perversão, né, deixar com que essa criança fluísse, com que essa criança fosse uma criança natural. Então, por essa criança não ser natural, ela fica com essa energia guardada. E essa energia poderia se tornar uma energia criativa, né? Mas quando ela fica uma energia reprimida, ela adoece. E adoece não só, como eu estou falando do Alzheimer, né? Mas adoece, são várias doenças provenientes da repressão. Mas especificamente estamos falando do Alzheimer, né? Então, a pessoa quando fica adulta, vai tendo uns bloqueios, por exemplo, que ela teve que bloquear quando era criança, bloquear sua própria mente, bloquear seu próprio jeito de ser. Esses bloqueios, para poder ser aceita, né? Esses bloqueios depois podem, na minha observação, ocasionar a doença de Alzheimer. E é muito triste, né? Porque é uma doença que dói profundamente a pessoa, né? E aos familiares, né? Porque a pessoa esquece, né? Quem é seu pai, quem é seu filho, quem é sua mãe, quem é sua esposa. A pessoa esquece, né, das coisas, né? E se for uma pessoa sozinha, é muito difícil essa pessoa conseguir viver, né? Porque ela pode ligar um gás e esquecer que o gás está ligado. Pode ligar um aparelho e deixar o aparelho eternamente ligado. Aí tem que ser uma pessoa que tem que ser cuidada, né? E muitas famílias, por exemplo, que têm condições financeiras, não conseguem conviver com essa dor e terminam colocando seus pais em asilos, né? Para serem tratados por pessoas mais especialistas. Mas, por outro lado, né? Elas ficam sem o acolhimento amoroso, né? Lembrando que o amor é um remédio muito bacana. Pode ser que esse amor não cure o Alzheimer, né? Quando ele se instala. Mas é muito bom naqueles momentos que a pessoa, por exemplo, tem um momento de lucidez, sentir que está sendo acolhida
pelo aquele sentimento amoroso, né? Então, assim, cuidemos, né, das pessoas idosas, né? Vamos nos responsabilizar, né, por essas pessoas, né, junto de nós. Elas nos deu a vida, nos criou, batalharam tanto para a gente poder estar vivo hoje, né? Então, vamos retribuir esse amor, né, para com essas pessoas que hoje estão em sofrimento, né? Então, minha gente, fiquem observando, né? Se vocês tiverem, por exemplo, conhecimento de pessoas médicos que tratam dessa área, para eles colocarem suas próprias opiniões. E para os cientistas também, por exemplo, começar a fazer essa pesquisa, né? Fazer uma relação entre o Alzheimer e a repressão. Saber do histórico dessa pessoa, né? Ah, a pessoa tem. Aí como assim perguntar à família, como foi a educação dele? Como foi a educação dela? E depois, quando essas pessoas também, quando se casam, né? Elas continuam sendo reprimidas, né? Então, quando essas pessoas se casam, né? Elas deixam de ser, por exemplo, reprimida pela família e começa a ser reprimido ou reprimida pelo companheiro ou pela companheira, né? Se a companheira é ciumenta, reprime o marido. Se o marido é ciumento, reprime a companheira. Então essa repressão toda, né? Porque essa repressão adoece. Antes era por cuidado, né? Família, para a criança não ficar, a sua ingenuidade não ser explorada por essa sociedade tão doente, né? E depois reprimida pelo parceiro ou pela parceira, né? Então essa energia, por exemplo, que poderia fluir, né, dos pés à cabeça, porque a energia ela circula dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, como o sangue, né, circula no corpo inteiro, a energia também circula no corpo inteiro. E é uma energia, por exemplo, eu estava fazendo uma associação, né, tanto com a energia do potencial que a pessoa tem, né, de uma energia, por exemplo, que se torna agressiva, mas que é uma energia, um potencial de uma energia que poderia ter se tornado criativa. Ela é agressiva porque ela foi muito reprimida. Então, o que ela poderia ter sido, sei lá, ser muito criativa, ter sido, né, uma energia maravilhosa, que pudesse, sabe, estar sendo uma expressão linda e maravilhosa do corpo, da mente e do espírito dessa pessoa na sua própria existência, né? Não só para se mostrar nada, não, mas para poder ser a própria pessoa na vida real, né? Ser a pessoa, ser a pessoa. Acho que é isso que é muito bacana, sabe? Mas a sociedade como um todo, ela é muito repressora, né? E ela cria todas essas formas, né, de aprisionar um pouco a pessoa na sua expressão, né? Então, assim, as crenças, de certa forma, reprimem as pessoas. Olha, se fizer isso é pecado, não sei o que, não sei o que. E aí você tem que andar igual a todo mundo, tem que se vestir igual a todo mundo. Tudo isso é um campo da repressão, né? A família, nos lugares, por exemplo, religiosos, né, também reprimem. E essas pessoas normalmente fazem isso pensando que está fazendo o bem, né? Muitas vezes é inconsciente, porque acha, por exemplo, se a pessoa andar na linha, o trem não vai pegar, né? Mas isso tudo é uma dor, porque se você não coloca a sua energia toda para fora, ela não se torna criativa, essa energia, um momento, ela vai virar uma energia pervertida. Como eu falei, né? Toda repressão provoca a perversão e toda expressão conduz ao amor. Se você reprime, ela vira uma energia pervertida, né?
E além da perversão que a gente propriamente dita, a gente percebe também que ela pode virar também doenças, né, no próprio corpo. E o Alzheimer é uma dessas doenças, né? Então, assim, quando a gente tiver uma sociedade onde as pessoas possam ser livres, né? Onde, por exemplo, seu contato com a existência, seu contato, por exemplo, com Deus, né? Seja em qualquer lugar, dentro da sua casa, na natureza, na conversa com os amigos, as amigas, na conversa com seus filhos, filhas, marido, né? Esposa. Quando você puder, por exemplo, ver que Deus está em todos os lugares, né? No ar, né? Na terra, nos animais, nos vegetais, quando a gente conseguir perceber essa existência desse amor, dessa energia, por exemplo, que faz tudo ser criado, né? Que a gente chama de Deus, que é uma energia de amor maravilhosa, né? Que está contida na gente. Se a gente conseguir chegar a isso, né? Uma compreensão mais de, como é que chama? De comunhão, né? De não essa divisão que tem hoje na humanidade, as pessoas eu acho que vão adoecer menos, né? Porque elas não vão ter que estar se contendo dentro de um quadrado. Porque muitas vezes a pessoa tem uma energia tão criativa que se ela ficar dentro do quadrado, ela adoece. Aquilo ali é uma doença. Eu tenho isso aí, você tem dúvida? Não tenho dúvida nenhuma. Um ambiente repressivo, seja ele por qualquer motivo, educacional, ideológico, qualquer outro, qualquer coisa, cedo ou tarde, vai adoecer. Então, assim, você deixa de ser você mesmo, né? Você deixa de colocar sua energia criativa no mundo e ser você mesmo, assim, né? Todo mundo gostar da sua energia e ter empatia com você pelo que você é. Aí a gente entra numa energia amorosa, aí a gente distribui esse amor, aí a gente compartilha esse amor, e aí a gente recebe também esse amor dessas mesmas pessoas que estão fazendo o mesmo, que estão fazendo a mesma coisa, que estão tendo comportamentos naturais, né? Estão sendo naturais. Então, isso aí. A repressão é um movimento antinatural, anti a natureza. É contra a natureza e vai criar doença. Então, minha gente, assim, que os cientistas comecem a fazer uma pesquisa, porque aí a gente vai perceber como a gente tem adoecido a sociedade e como a gente pode deixar ela saudável se a gente deixar com que as pessoas sejam elas mesmas. Será que as pessoas não podem ser elas mesmas, não podem cantar, sorrir, se expressar, criar? Mesmo que, não, por exemplo, nada tem que ser o top de linha, pode ser qualquer coisa que você crie, por exemplo, já é maravilhoso, você já colocou sua energia ali e é massa, né? Por exemplo, você está fazendo um almoço, sei lá, fazendo uma comida. É muito legal que você esteja colocando uma energia bem gostosa naquela comida, né? Que você esteja fazendo assim por amor aquela comida. Quem vai experimentar aquela comida vai sentir-se muito bem, vai sentir-se feliz, sabe? Vai aquela energia, porque não é só a comida, mas a energia do que foi criado. Então, como tudo na vida, né? É energia, né? Depois da teoria da relatividade, né, do Einstein, todas as coisas, por exemplo, tudo é energia. A energia pode ser mais condensada e pode ser mais, como é que se diz, expansiva. Então em tudo tem energia, até nas coisas mais concretas. E essa energia do amor, essa energia da criatividade é uma energia que está dentro da gente. E quando essa energia é reprimida, ela adoece, é como se ela ficasse parada. E parada, as coisas paradas, elas adoecem cedo ou tarde. Então, que os cientistas aí possam fazer uma pesquisa mais profunda e trazer para a gente essa compreensão, mas do ponto de vista científico. Falou, minha gente? Então se cuidem, com muito amor, sabe? Tratem das pessoas com Alzheimer com muito carinho, com muito amor, viu? Fiquem todos na paz.